A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Estamos mais uma vez aqui com mais uma palavra de Deus. Quero agradecer primeiramente a Deus por nos dar essa oportunidade, né? Estamos aí todo dia quase trazendo uma mensagem da palavra de Deus a vocês. Agradeço primeiro a Deus por me conceder esse entendimento, me dar essa oportunidade através das mídias sociais, de levar a vocês aí mais uma mensagem da palavra de Deus. Agradeço a Deus por mais esse dia, pela vida de cada um de vocês. Só temos que agradecer a Deus. Eu costumo dizer, eu não preciso de pedir mais nada para Deus, porque Ele sabe de tudo, Ele é dono de tudo, é Ele que nos dá tudo. Então, o que eu pediria para Ele, que seja de algo que realmente eu preciso. Ele sabe de tudo, Ele sabe do que eu preciso, Ele cuida das aves, Ele cuida dos animais, Ele cuida de tudo. É lógico que também nós não podemos ficar aí de braços cruzados, né? Nós temos que fazer algo para nós, para a nossa carne aqui, porque nós somos espíritos revestidos de carne e ainda estamos nesse tabernáculo terrestre, né? Enquanto estivermos aqui nesse tabernáculo terrestre, então temos que cuidar dessa matéria carne aqui. Alguns abençoados acreditam que nós, em graça, somos inimigos, somos pessoas que estão nos perseguindo, estão maldizendo. Algumas pessoas acreditam nisso, mas na verdade nós trazemos aqui o Evangelho de Cristo, à luz das Escrituras, para vocês. Eu estou aí fazendo vídeo quase todos os dias porque eu estou, graças a Deus, estou tendo tempo aí suficiente para que traga aí uma mensagem a cada um de vocês. E eu sinto isso no meu coração. A coisa que eu mais amo fazer é estar trazendo uma mensagem aqui para vocês. É muito bom. É muito bom. As pessoas que ainda se encontram no sistema religioso, eles não se sentem muito bom dizer que está na casa de Deus, né? Eles falam assim, que é maravilhoso estar ali dentro, ali é o melhor lugar da sua vida. Como você disse, como você está acabando de ver aí, no nosso estudo aí hoje, então, renove o seu entendimento, renove o seu entendimento. É necessário você renovar, abençoado, o seu entendimento. A palavra de Deus diz, renove o seu entendimento renovado pela palavra. Então é necessário você renovar, que não fique nas mesmices, que você atente para a palavra de Deus de fato e que não seja enganado por pessoas que estão pensando pura e simplesmente em dinheiro. O nosso objetivo aqui, nosso objetivo na graça de Deus, não é falar mal das pessoas, não é perseguir ninguém. Nosso objetivo aqui é que você tenha conhecimento da sã doutrina de Deus que está aqui, ó. Então, não se sinta perseguido, não se sinta desmerecido, não, jamais. Nosso objetivo em graça é esse. Olha, o objetivo do sistema religioso nada mais é te prender o seu entendimento, prender você através do medo, prender você através das culpas, prender você através de alguma forma, jogando toda a culpa, tudo que acontece, se deu certo é porque alguém, eles principalmente, né, os seus líderes aí, fez alguma coisa. Se deu errado, a culpa é sua. Tudo que você faz, se você fizer algo minúsculo que seja de errado,
você já desviou dos caminhos do Senhor, e por aí vai. E um dos ganchos que eles têm para que você fique preso nas doutrinas dos homens é dizer: temos que ir à casa do Pai, temos que estar na casa do Pai. E eles usam algumas passagens, né? Inclusive de Salmo 122, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, com isso daqui, eles acreditam que você indo lá, você está feliz, você está alegre, você está no local certo. Mas eles esquecem de falar o verso seguinte. Para o Salmo 122, verso 2, parar os nossos pés junto a tuas portas, ó Jerusalém. Ou seja, a casa do Senhor era em Jerusalém. A casa do Senhor era lá. Então, hoje nós somos a casa do Senhor. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. Eu não preciso estar saindo daqui do meu conforto da minha casa para ir buscar Deus no monte, para ir buscar Deus em um local chamado igreja, com placa e tudo mais. Não, meu sábio. E eu quero te dizer uma coisa. Enquanto você estiver aí dentro, o Espírito Santo de Deus não vai te abrir os olhos para a verdade. Não vai. Porque aí você está em um local chamado templo, cumprindo muitas doutrinas de homens. Isso, doutrinas de homem. Você está extinguindo o Espírito Santo de Deus, porque você está substituindo o Espírito Santo de Deus você é a casa de Deus, você é a casa, o templo do Espírito Santo de Deus, mas você está buscando ele no lugar que ele não está. Em Atos 17, 24, fala: o Deus que criou os céus e a terra não habita em templo feito por mãos de homens. Não habita. Ele não está aí. Ele não está aí. Não adianta você ir buscar ele aí, porque ele não está aí. Ele está em você. Ele não está nesses lugares. Ele está em você. E quando você recusa aceitar isso daí, você está entristecendo, extinguindo o Espírito Santo de Deus. Buscar o que está dentro de você não faz sentido. Paulo, certa vez, ele falou que sentia dores de parto até que Cristo fosse formado nas pessoas. E nós hoje também nos sentimos aí muito triste, muito assim angustiado quando a gente fala a verdade para a pessoa. Para algumas pessoas, elas recusam. Verdade essa que está aqui na palavra. As pessoas não querem ouvir, não querem aceitar, porque foram doutrinadas de uma forma. Olha o que acontece. Depois vocês podem estar lendo aí, do começo, do princípio aí, em Romanos 9. Vocês podem estar lendo do verso 1. Eu vou ler aqui do verso 7 a seguir, até o verso 9. Vamos ver. Olha que coisa interessante aqui. Isso aqui, não, eu vou ler tudo aqui para você ver. Isso aqui está falando da antiga aliança. E nós já estamos na nova aliança. Olha aqui. Bem no começo está dizendo aqui, Hebreus 9. Hebreus 9. Verso 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviços sagrados e o seu santuário terrestre. Preste bastante atenção. Com efeito, foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estava a cadeira do candeeiro e a mesa da exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu, né, o que foi rasgado de alto a baixo, se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo do Santo, o qual pertencia um lugar de ouro para o incenso e a arca da aliança,
totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Então, isso aqui é tudo na antiga aliança. Está falando da antiga aliança. Nós não estamos mais nela. Mas alguns lugares aí, o que mais prega é a antiga aliança. É sobre ela os querubins de glória, que com as suas sombras cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entra no primeiro tabernáculo o sacerdote, entra no primeiro tabernáculo o sacerdote, para realizar o serviço sagrado. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece para si e pelos pecados de ignorância do povo. Ou seja, na primeira aliança, era assim que era preparado todos aqueles afazeres para limpar o povo dos pecados, né? Era assim, mas pecado esse que nunca foi limpo, ninguém nunca conseguiu ser limpo através de sangue de bode, de touros, de ovelhas, de quem quer que seja. Agora fala assim, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que ofereceu por si e pelos pecados da ignorância do povo. 8. Presta atenção agora para você ver o tanto que é interessante. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. O que quer dizer isso aqui? Quando o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a terra, o templo de Jerusalém ainda estava de pé. Ainda estava de pé. Aí dava a entender o Espírito Santo de Deus que o caminho ainda estava encoberto. O caminho para onde? Para chegar até nós estava encoberto. Mas quando o templo de Jerusalém veio abaixo, no ano 70 DC, aí sim o Espírito Santo de Deus foi de fato derramado sobre toda a carne, como o profeta Joel disse, né? Que seria, né? E isso aconteceu de fato no ano 70 DC. Olha, e de lá para cá, perdão, o templo de Deus não é mais de pedra. Não é mais aquele templo de Jerusalém que Jesus profetizou lá que seria derribado, não ficaria pedra sobre pedra. De lá para cá, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, você precisa de renovar o seu entendimento. Renove o seu entendimento. Nós não podemos continuar aí falando que esses locais que estão escritos igreja tal, seja a casa de Deus, porque não é. As pessoas estão enganadas, as pessoas estão iludidas. Por quê? Não, se você vir aqui, você recebe a sua bênção. Se você vir aqui, você recebe a sua cura. Tudo é lá dentro. É uma gaiola. É um alçapão. Por quê? Não sei se vocês conhecem aqueles alçapão que quando a gente na idade aí, quando a gente criança, né, adolescente, a gente queria pegar passarinho. Hoje quase não se faz isso mais. A gente fazia um alçapão, um quadradinho assim, uma gaiolinha, uma cadeirinha assim, né, de palitinhos de taboca, bambu e outras coisas, e punha comida ali dentro, os passarinhos vinham comer e relava no estrado assim do alçapão, e o alçapão fechava e prendia. Assim está acontecendo no sistema religioso. Eles prometem para você o que eles não podem dar. Prometem riqueza, prometem curas, prometem tantas coisas, que depois que você entra lá, a porta é fechada. A porta, que porta que eu estou falando? A porta do seu entendimento é fechado. E ali, depois que aquele passarinho, né, voltando aí o alçapão de madeira aí, depois que aquele alçapão
fechado, a pessoa chega feliz ali porque pegou aquele passarinho, leva para sua casa e coloca dentro de uma gaiola maior. E ali vai tratando, dando comida, água, do jeito, no tempo que eles querem. Assim não é diferente no sistema, não. Só que se aquele passarinho que está ali dentro daquela gaiola não for um bom cantador, não produzir bem, ele não tem valor. Ele não tem valor. E se você estiver dentro do sistema também e não produzir nada, não fizer nada, não produzir financeiramente, não cantar, não fazer outras coisas, não tem valor. Ah, fulano é um cara que só vem aqui esquentar banco. É desse jeito. Ah, só come. Ah, tem uma festinha lá na igreja lá, só vai comer, nunca traz nada. Infelizmente é assim. Infelizmente, isso é verdade. Então, nós hoje somos o templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita em nós. Para quê? Para que nós não precisamos mais sair de um local de conforto e ir para o outro. Certa vez, Jesus de Nazaré disse a mulher lá, a samaritana, né? Ela fala, vejo que as profetas, nossos pais adoraram no monte, vós dizeis que é em Jerusalém. É em Jerusalém. Ele fala, mulher, crê-me, a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito em verdade. Não precisa mais de ir no templo, não precisa mais de ir no monte, não precisa buscar Deus em lugar nenhum. As pessoas falam, mas como é que o povo vai viver agora se ninguém mais for para esses lugares? Deus toma conta. Deus cuidou do povo lá no deserto lá. Quantos anos? De dia, uma nuvem que cobria eles para não queimar do sol. À noite, uma coluna de fogo e comida vinha para eles. Como que você acha que Deus vai cuidar das pessoas? Você acha que é necessário ir para esses lugares? Não é. Deus cuida de nós, Deus sabe cuidar de nós. Olha aqui, abençoado. Não sou eu que estou dizendo isso aqui. Olha o que está dizendo aqui, Hebreus 3,6. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservamos firme e confiante a glória, esperança até o fim. Você está vendo, pessoal? Nós somos a própria casa. Nós somos a casa de Deus. É nós. Mas não precisamos sair daqui para lugar nenhum buscar Ele, porque Ele habita em nós. Em Efésios 2 fala que nós somos da família de Deus. Por isso que a gente... o título dessa mensagem, renova o seu entendimento. É preciso renovar o seu entendimento. Vamos mais aqui. Eu resolvi fazer essa mensagem porque as pessoas já idolatram muito esses lugares. Idolatram muito. Não, é ali que eu devo ficar, é ali que é o melhor lugar. Não sei para quê. Cristo está dentro de você. Se é Ele que você está indo lá buscar, Ele habita dentro de você. Eu não sinto falta de Deus. Eu não sinto falta de Deus. Ele habita dentro de mim. Dentro de nós, né? 1 Coríntios 6,19. Eu não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pertencem a Deus. Isso aqui está falando Paulo aos Coríntios lá, mas é para nós nos dias de hoje, porque a nova aliança ela é eterna. A nova aliança alcança todos nós. Então, foste comprado. As pessoas estão dizendo aí que tem que aceitar Jesus. É necessário renovar o entendimento. 1 Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Olha, a graça de Deus, quem nos trouxe
Foi Paulo. A graça de Deus que nos trouxe foi Paulo. Se você está aí debaixo dos doutrina e do Cristo, de Jesus de Nazaré, os seus discípulos, eles não tinham mensagem para os gentios. A mensagem dele era para os judeus. Igual o próprio Jesus disse lá em Mateus 15, 24, melhor dizendo. Mateus 15, 24. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, ou qual ninguém pode. E esse fundamento aqui, Paulo está falando, é aquele que ele ouviu no terceiro céu, quando ele foi arrebatado em espírito. Ele fala, não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Entendeu? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, olha, presta atenção aqui para vocês verem. E se alguém sobre este fundamento, este fundamento que ele está falando, é a nova aliança, é o Novo Testamento. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, no dia a declarar, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Eu duvido, não permanece. As obras que estão pregando aí não permanecem. Por que não permanece? Porque as pessoas vão lá, dali uns dias está desviado. Porque a obra não permanece. Não permanece. Não, fulano está desviado. Fulano não é crente mais não. Não permanece. Agora a graça de Deus permanece. Ela é para sempre. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas a tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí eu te pergunto, quantos cultos já fizeram aí para receber o Espírito Santo de Deus? Quantos? Foram muitos. As pessoas escutam calado, nem abrem a Bíblia nessa passagem aqui. Nem abre. 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Como que eu vou falar assim? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e dizer que é esses templos de hoje. Não é. Não tem como ser. Olha, se templo de pedras para uma reunião fosse bom, ajuntamento de pessoas fosse bom, Jesus não teria dito, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não está, ele fala, não, onde vocês fizerem, construir um templo aí, você pode ter certeza que eu vou lá. Muito pelo contrário. Ele teve que ocultar certa vez dentro de uma sinagoga, no templo, né, para que eles não o matassem fora da época. Sim. Porque aí as escrituras não seriam cumpridas. Então ele teve que ocultar. O que eu entendo com isso aí que ele teve que ocultar? Ele desapareceu. Não é que ele escondeu dentro do banheiro, em outro canto, porque não ia adiantar. Tinha gente em todo canto e ia falar, ele está ali dentro do banheiro. Não. Eu entendo ali que ele desapareceu. Olha o que está dizendo Mateus aqui. Ó. Mateus 24, verso 1. A seguir. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Qual é o propósito de templo nos dias de hoje, sendo que o templo de Jerusalém, que era chamado, então, a casa do Senhor, onde tinha a Arca da Aliança, com as tábuas de pedras com os mandamentos, né, o bordão de Arão e o maná. Qual é o propósito para os dias de hoje um templo feito de pedra? Não tem. Por que não tem? Você já perguntou ao seu líder religioso? Não tem porque Deus não habita mais lá, Ele habita agora em nós.
Antes ele estava ali, naquele local. A Arca da Aliança representava ele ali. Aí sim, mas agora não precisa mais. Aonde nós estivermos, ali Cristo está. Em qualquer canto que você for, Ele está com você. Eu não preciso sair da minha casa, passar frio e ficar lá escutando quem quer que seja falando, me acusando. Não preciso. A graça de Deus basta. Aí, no verso 3, olha o que está dizendo aqui, Mateus 24:3. E estando assentado ao Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular, não foi para todo mundo que isso aqui foi dito, não, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo. Da tua vinda e do fim do mundo. Eu separei alguns versículos aqui para falar a respeito desse capítulo 24 de Mateus. Presta atenção. Aqui está falando da vinda dele e do fim do mundo. Né? Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Não sei se você já percebeu, muitas pessoas estão dizendo aqui, em nome de Jesus. Está cheio por aí. Está cheio por aí. Em nome de Jesus isso, em nome de Jesus aquilo. Jesus mandou quem, nos dias de hoje, usar o nome dele para fazer as coisas, para ele? Não tem. Não tem. Os últimos a ser chamados, de fato, para usar o nome dele, para dizer que ele mandou, foram os 12 discípulos. E depois Paulo. Aí sim, ele chamou a esses em nome dele. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Tem muitos aí recebendo dinheiro aí. De repente você pode falar: mas nenhum deles estão falando que ele é o Cristo. Eles estão pegando dinheiro aí, dizendo que é para Deus. Então, se eles estão pegando dinheiro, dizendo que é dízimo e que é para Deus, e estão comprando carros de luxo, casas de luxo, eles estão dizendo que ele é o quê? Ele é Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, sem que todas essas coisas, qual? Se você analisar anteriormente, qual foi a pergunta, você vai entender quais são essas coisas. Olha aqui. Olha o verso 3. Presta atenção no verso 3. Qual foi a pergunta? Estando ele assentado ao Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão estas coisas. Primeiro aqui, quando serão essas coisas, a derrubada do templo, né? Quando serão essas coisas? Porque no verso 2 ele fala que o templo não ia ficar pedra sobre pedra. Então, diz-nos quando serão essas coisas. Ou que coisa? A derrubada do templo. Agora aqui já fala de outra coisa. E que sinal haverá da tua vida e o fim do mundo? O fim do mundo, né? Aí ele vem para cá, e diz aqui no verso 34, verde: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, todas essas coisas o quê? Entendemos aqui que é todas essas coisas que ele falou anteriormente e que falará. Porque todo o capítulo de Mateus 24 fala acerca da tribulação, da grande tribulação, que foi no ano 70. Que não passará esta geração, não é a geração futura. Não é a geração futura. As pessoas estão pegando isso aqui e jogando para o futuro, e não é. Então, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam, ou seja, até a vinda dele seria naquela geração. 2 de Coríntios 4, verso 1. Por isso, tendo esse ministério, segundo misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade,
Preste bastante atenção aqui que ele fala assim, nem falsificando a palavra de Deus. É o que mais ocorre aí hoje. É o que mais tem. A palavra de Deus está dizendo uma coisa, eles dizem que é outra. Isso é falsificação. Isso é. E por aí tantas outras coisas. Tantas outras coisas. Novo Testamento não é Mateus, mas está escrito. Isso está falso. Isso aí é falso. Verso 3 de 2 de Coríntios 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que perecem, está encoberto, nos quais o Deus desses séculos cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória do Cristo, que é a imagem de Deus. Aqui, quando você observa aqui o Deus desse século, não é que existe outro Deus. Aqui, o Deus desse século está falando de Moisés, a lei de Moisés, que era o Deus desse século. Cegou o entendimento das pessoas. Por que cegou o entendimento das pessoas? Preste bastante atenção aqui, ó. 2 de Coríntios 3,14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Na lição do Velho Testamento. O que mais se vê dentro dos locais chamados igreja? Lição de Moisés. É lido Moisés. Aí o entendimento das pessoas fica encoberto. Vou terminar de ler aqui. Na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, mas ainda se pregam lá o antigo pacto. Mistura, né? Uma coisa com outra, fica tudo misturado ali. É igual arroz carreteiro, né? Que mistura tudo numa panela lá, só que o arroz carreteiro é uma maravilha de refeição, né? E essa mistura aqui não tem nada, isso aqui é fermento puro. Então, aí ele fala aqui no verso 15 aqui, no verso 15 de 2 de Coríntios 3. 2 de Coríntios 3, verso 15. E até hoje, aqui é no momento da fala dele lá, até hoje, e de lá para cá também não está diferente não. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está por sobre o coração deles. Ou seja, quando lê Moisés lá, quando fala está sobre o véu está sobre o coração, não é literalmente não, né? Porque lá eles usavam o véu, né? O Moisés usava o véu para cobrir o rosto, para que os filhos de Israel não vissem a glória que estava se desvanecendo, ou seja, a antiga aliança estava acabando a sua glória, que ele, né? A lei de Moisés também, o antigo pacto veio maravilhoso, né, para a época lá, mas infelizmente, ou felizmente, né, ninguém deu conta de cumprir. Então, até hoje, quando é lido Moisés, quando é lido a antiga aliança, lido de que sentido aqui? Não é só ler, não. É praticar, é as práticas. As pessoas estão lá dentro comendo Páscoa, nem Páscoa não é. E diz que é Santa Ceia. Ou seja, o véu está sobre o rosto, porque ali, em Mateus 26 ali, fala claramente ali que é Páscoa. E as pessoas não conseguem ver. Por quê? O véu do antigo pacto está sobre o rosto deles. Eles não conseguem ver. E se vocês forem lá em Êxodo 12, lerem todos, mas principalmente ali do 43 em diante, vocês vão ver as ordenanças ali, os requisitos ali para que você participe da Páscoa. Verso 16. Mas quando se converter ao Senhor, então o véu será tirado. Aí eu te digo, você que está dentro do sistema religioso aí, nesses rudimentos da antiga aliança, nessas obras mortas, você não é convertido ao Senhor. Não é. Porque só é convertido ao Senhor quando o véu é tirado, ou quando cessa as práticas da antiga aliança. E o que mais se praticam aí é a antiga aliança. Infelizmente. Então, nós, em graça aos amados irmãos aí, que às vezes fica contrariado, fala que estamos perseguindo vocês, de maneira alguma.
Eu quero que o entendimento da graça de Deus chegue até vocês como chegou a mim e a muitos aí. Eu sei que agora as pessoas podem falar de maneira alguma, mas quando chegar, você vai ver maravilhosa graça que é a que nós vivemos. Estamos terminando por aqui. Se você achar que essa mensagem merece o seu compartilhamento, o seu like, deixe seu like, se inscreva no canal e para que mais pessoas tomem conhecimento, ok? Graça e paz, graça e paz.